Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, nós vamos ler a palavra de Deus. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu estava falando anteriormente, né? Seja muito bem-vindo, que o Espírito de Deus fale no teu coração. Você que está online também, Deus abençoe sua vida, sua casa, né? E faça transbordar as bênçãos do Senhor sobre você. Você está percebendo que hoje, né, tem uma galera mais jovem, né? Bem jovem, tirando o pastor Lúcio que estava ali, ok? Mas a galera bem jovem aí que estava ministrando louvor, eles estão aqui, tudo aqui nesse canto aqui, a maioria está aqui nesse cantinho, sentado no chão, é coisa de jovem, né? Tirando o Vitor, né? É coisa de jovem, Pamela, né? Coisa de jovem, né? Você fica, pode ficar, tá bom. Mas essa galera aí fez algo tremendo, né? Claro, eles se movimentaram aí a questão do braseiro, esse seminário, essa conferência, seja lá o nome, a gente fala seminário, conferência, né? Enfim, foi um braseiro só, e foi assim um sábado muito especial, vim aqui só mais para o finalzinho, né? E a gente sentiu um pouquinho daquilo que o Espírito de Deus, né, percebeu aquilo que o Espírito de Deus estava fazendo sobre a vida deles. Eu tenho certeza que muito mais Deus fará, né, quando a gente coloca o nosso coração naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele estava conversando, vendo alguns vídeos, quando estava na estrada, voltando para casa, e vendo alguns vídeos, até mostrava para os meus familiares, né, dos adolescentes, né, a Rede Team, fazendo oração nas ruas, saindo em marcha, aí, orando, e a gente agradecendo a Deus, né, e eu estava relembrando no meu tempo que eu saía com essa galera assim, do mesmo jeito, né, dos meus 13 anos, faz uns 20 anos atrás, mais ou menos, mas os meus 13 anos, 12 anos, né, e a gente saía nas ruas e fazia a mesma coisa, né, ia lá, evangelizava, entregava o famoso folhetinho, né, tinha o folheto que a gente parava, conversava com as pessoas, a gente pegava, embolava, rasgava, jogava na nossa cara, tinha de tudo, a mesma coisa, que não mudou muita coisa não, ok? Hoje tem a tecnologia, tem as redes sociais que auxiliam bastante, ou atrapalham um pouco, mas enfim, a gente pode usar essas armas poderosas, né, que nós temos em nossas mãos para evangelização. Então, assim, é algo que a gente vai relembrando muitas coisas, vai lembrando das viagens missionárias e tantos lugares que nós já fomos, né, fazendo missões de alguns dias, ou um período único, enfim. Foi um tempo não, está sendo um tempo, porque esse tempo não passou, né? Não passou, né? Mas a verdade é que quando você está com 15, 16, 17 anos, é claro, é óbvio, né, que o vigor é diferente, né? A própria Bíblia fala sobre isso, né? E aí a gente vai, não é fada de canseira ainda não, tá bom, irmãos? Mas a gente vai, em nome de Jesus, chegar lá também, passar por essa fase, ok? Então eu quero agradecer muito a Deus por essa galera aí que tem sido bênção, essa liderança que é abençoadora, a liderança da Rede Jovens, os líderes de células de jovens, os líderes da Rede Team, todos eles são bênção da parte de Deus. Nós estamos no mês de maio e nós estamos falando sobre qual tema? Vamos lá. Família, salve sua família. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado? Salve sua família. Quantos aqui estão interessados em salvar a família? Então dê um aplauso a Jesus bem forte. Aleluia! Você está interessado em salvar a sua família mesmo? Não desista da sua família. Não desista da sua família. Eu não sei por quantos anos você vai orar por sua família, mas não desista da sua família. A gente vai falar sobre isso hoje. O texto da palavra de Deus diz assim, um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida, um personagem muito conhecido, e nós vamos tirar algumas lições preciosas desse personagem, desse episódio na Bíblia. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Nós estamos aqui falando sobre quem? A época de quem? De Noé. Então olha só o que a Bíblia está dizendo. Parece que é algo atual, não é verdade? A Bíblia ela é sempre atual. Então é a melhor manchete que temos. Toda vez que você lê a Bíblia, você já sabe que é a manchete do jornal para a gente, né? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda, olha só a expressão, toda
a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre, olha a expressão usada aí, a palavra usada, sempre e somente para o mal. Então parece que nós estamos talvez vivendo uma mesma realidade nos dias de hoje, porque toda vez que você conversa com alguém, você está falando, meu Deus, como é que está o mundo? Meu Deus, como é que está o mundo? Meu Deus, como está o ser humano? Meu Deus, como é que está essa vida? Meu Deus, onde nós vamos parar? Onde nós vamos chegar? Olha que nível de maldade. É verdade ou não é? Sim ou não? Você não tem vivido isso? Você tem visto isso acontecer? Como que o nível de maldade do ser humano, e principalmente, você vai assistir um jornal hoje, né? Tem esses jornais que gostam, se você apertar, derramar sangue ali, né, pela televisão, né? Porque parece que as manchetes são sempre, né, que chamam a atenção, fulano, e aí você, às vezes, mesmo nas redes sociais, eu gosto de ver algumas notícias nas redes sociais, eu não vejo pela televisão aberta, e aí você vê, hoje mesmo eu estava assistindo, né, um pai que assassinou seu filho a facadas, um jovem que ministrava louvor na igreja, um jovem que estava firme na igreja, e o pai implicava tanto com o filho, e o filho um dia estava em casa, o pai nervoso, esfaqueou o filho pelas costas e matou o próprio filho. E a família estava revoltada. E tantas outras histórias cada vez piores que nós vamos assistindo. Mas pastor, isso nunca aconteceu? Não, isso sempre aconteceu. Só que a palavra diz que nos últimos dias a iniquidade vai aumentar num nível tão alto que nós vamos chegar como esse tempo de Noé. O próprio Jesus falou, vai ser como os dias de Noé. Então esse tempo vai se repetir na terra no nível que nós estamos lendo aqui. Jesus já havia declarado que nós vamos repetir esse tempo. Nós vamos viver esse tempo. Não sei se nós vamos chegar, nossa geração vai assistir tudo isso. Talvez já estamos começando a assistir tudo isso. O nível de maldade, de coração sempre voltado para o mal, e muita coisa está acontecendo. Aí Jesus está voltando. É a hora que você vai ouvir as trombetas, os céus vão se abrir e virá o Rei da Glória para nos buscar. Creia nisso de todo o coração, porque nós vamos passar por toda essa batalha aí. É claro que aí vem as questões teológicas, um diz que não, outro diz que sim, nós vamos ser arrebatados antes e depois. Queridos, como o pastor Sandro aqui falou, como o pastor Luciano Subirá falou, como tantos outros falaram, e que eu sempre falei, né? Mas tinha que ser o pastor Luciano Subirá para falar, mas eu sempre ministrei, sempre falei, meu irmão, eu nunca discuti teologicamente a questão da vinda de Jesus para ficar, é depois da tribulação, é antes da tribulação, é não sei o quê, a igreja vai ficar, a igreja vai antes, vai depois. Eu só sempre digo, esteja pronto, esteja preparado, sempre falei isso, porque a gente nunca chega a uma conclusão de quando Jesus, todo mundo quer adivinhar quando Jesus vai voltar, vai ser agora, vai ser depois, está chegando a hora. Queridos, fique pronto, esteja pronto. Você está pronto? Porque pode ser agora, como pode ser daqui a 1000 anos, a gente não sabe. A gente crê que não vai chegar a 1000 anos devido ao nível que nós estamos vendo a sociedade viver. Mas esteja pronto, mas quando nós chegarmos, pode deixar o texto aí que a gente vai continuar lendo. A gente vai chegar nesse nível aí, o ser humano vai chegar nesse nível, ok? E aí quando nós chegarmos nesse nível, Jesus estará às portas, e talvez esteja às portas, né? Porque são os sinais que nós estamos assistindo. Vamos lá, versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se. Jesus, é claro que Deus não se arrepende, ok? Aqui é o que nós chamamos de teofania, não é isso? Teofania, ou seja, é quando o ser humano, nós, na hora de escrever, aqueles que inspirados pelo Espírito Santo escreveram, nós usamos uma palavra do nosso vocabulário para tentar expressar o sentimento de Deus, que é algo que a gente não vai compreender. Então a expressão usada arrependeu-se, como que Deus vai se arrepender se Ele é perfeito? Se Ele sabe de todas as coisas? Deus não pode se arrepender. Ele não faz uma coisa, caramba, cometi um erro, estou arrependido. E eu fiz alguma coisa errada. Deus não pode fazer isso, queridos. Ele é perfeito em tudo. Mas quando o ser humano escreveu para tentar expressar, para que nós pudéssemos compreender um pouco mais, foi usada essa palavra aí, arrependeu-se, de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Versículo 7. Disse o Senhor,
farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9. Esta é a história de quem? Não é só de Noé. É a história de quem? Da família de Noé. Então o que nós estamos vendo hoje não é a história de Noé. Não se limita a Noé. Deus não teve benevolência somente de Noé. Deus, ele levantou mais uma vez uma família. Deus levantou mais uma vez uma família. E Deus viu naquela família algo que ele não via em outras famílias. Havia algo diferente naquela família, mesmo vivendo diante daquela situação onde o homem estava totalmente longe dos princípios de Deus, onde o nível de maldade era tal que só pensavam em maldade, todo o nível que você possa imaginar. Você lembra quando o ser humano passava por isso lendo a Bíblia, e aí Deus faz um decreto, vou acabar, virá o dilúvio. E aí ele então separa Noé e sua família. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Noé andava com Deus. Eu quero pular para o versículo 18. Vamos lá, vamos ao versículo 18 de Gênesis 6. Diz assim: mas, Deus falando a quem? A Noé. Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança. E você, Noé, entrará na arca com seus filhos, com sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aleluia. Deus se fez e separou uma arca para cada um de nós aqui. E Deus quer você e toda a sua casa nessa arca. Ele quer separar você, ele tem um projeto de vida para você, e eu não estou recebendo uma revelação de anjo para dizer, Deus está me mostrando que tem uma revelação para você, um projeto para você. Deus tem um projeto para todo ser humano, querido. Então, se vier um tal de profeta dizer para você, Deus tem um projeto na sua vida, para qual homem Deus não tem um projeto? Deus tem um projeto para todo ser humano. Então, isso não é uma revelação do Espírito Santo, uma revelação que está contida na palavra, que é claro, do Espírito Santo, e você pode dizer para qualquer ser humano sobre a face da terra, Deus tem um projeto de vida para você. Só que cabe a você tomar uma decisão, fazer uma escolha. Aqui nós vemos a salvação da família de Noé. Naquele tempo em que eles viviam, naquelas circunstâncias que eles viviam, Deus providenciou uma salvação. Era uma deterioração moral terrível naquela época, muito terrível. E aí Deus então fala com Noé, constrói uma arca, faça uma arca, se prepare, porque eu vou colocar você e sua família para então entrar e eu vou salvar vocês. Eu vou levar vocês ao nível, mesmo em meio à tempestade, vocês ficarão dentro de uma arca. E é isso que Deus vai fazer com você e comigo. No meio da tempestade, Deus tem uma arca para você e para mim. Em nome do Senhor Jesus. Agora, quando eu olho para a história de Noé, e esse momento na vida dessa terra, do ser humano, nós precisamos entender que a gente às vezes olha essa história de maneira muito corriqueira, né? E vemos algo muito simples, mas nós precisamos pensar, você imagina comigo, o quanto foi difícil construir a arca? Você imagina comigo, pare para pensar comigo, você já viu as medidas da arca quando Deus fala? Como colocar tantos animais na arca? Como cuidar daquela arca? Como cuidar daqueles animais depois que Deus fecha a porta pelo lado de fora e sela a porta porque Ele fez assim? Quando fechou a porta, Ele selou pelo lado de fora. Você imagina o nível de trabalho? Não tinha máquina, não tinha furadeira, não tinha parafusadeira, não tinha nada para serrar, não tinha nada elétrico, não tinha eletricidade, não tinha equipamentos. Então aquela família se uniu para poder construir aquela arca. Então eu e você precisamos entender que Deus, Ele vai te dar a direção. Todos os dias Deus te entrega uma direção.
Porém, para que você salve a sua família, você terá que colocar a mão na massa. Você vai ter que fazer a sua parte. O que Deus fez? Deus entregou o projeto para Noé. Mas Deus entregou a arca para Noé? Sim ou não? Claro que não. Ele entregou um projeto. Deus entregou um projeto. Mas quem tinha que construir a arca? Noé e sua família. Então a mesma coisa Deus faz comigo e com você hoje. Deus te entrega um projeto. Ele não vai te dar de mão beijada. Você tem que construir. Você vai ter que colocar a mão na massa. Então você vai ter que trabalhar para salvar a sua família. Você vai ter que fazer algo para salvar a sua família. Você precisa melhorar no seu comportamento. Você precisa melhorar naquilo que Deus entregou para a sua vida. Você precisa ampliar seu conhecimento a respeito da palavra. Você precisa melhorar no conhecimento de Deus. Você precisa aplicar para resgatar a sua casa. Por vezes a gente escuta muitas mulheres ou homens dizendo: eu estou orando pelo meu esposo, eu estou orando pela minha esposa. Mas não faz a sua parte no trato com a esposa, mas não faz a sua parte no trato com o esposo, mas não faz a sua parte, às vezes o pai não faz com os filhos não fazem com os pais. Eu quero ver a minha casa. Todo mundo aqui levantou a mão dizendo: eu quero que a minha casa seja salva, eu quero que minha família seja salva. Mas onde está a sua parte nisso? Deus entregou um projeto para nós. Ele disse: sua casa será abençoada. Eu tenho uma arca para você. Eu tenho um projeto para você. Ele já nos entregou esse projeto de vida eterna. Mas cabe a nós construirmos algo que Deus não irá fazer. Deus não vai mandar um anjo dentro da sua casa para fazer isso. Deus levantou você. Você é esse construtor. Você é essa construtora. Você é essa pessoa. Deus vai te capacitar. Deus vai te levantar. Deus vai te ungir. Deus vai te dar poder para isso. Deus vai te dar capacitação para isso. O Espírito Santo virá sobre ti. Ele vai te ajudar. Você acha que Noé sabia tudo de carpintaria, de marcenaria, todo tipo de construção? Não. Deus deu um projeto e o capacitou. Deus fará a mesma coisa com você, mas você vai precisar construir, você vai precisar executar, você precisa fazer a sua parte dentro desse projeto de Deus. Então, você quer ver seus pais aos pés de Jesus? Então, honre seus pais. Mesmo que eles sejam longe daquilo que você gostaria. Poxa, meu pai tinha que ser um cristão, servo, minha mãe é assim, meu pai é assim. Continue honrando os seus pais. Independente de como eles vivam, honre seus pais. Pais, respeitem seus filhos. Respeitem seus filhos. Como assim respeitar? Você sabe do que eu estou falando. Respeite seus filhos. Mulher, respeite seu marido. Esposo, respeite sua esposa. Ame, demonstre isso. Não queira simplesmente: você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, seu lugar é na igreja. Já pensou alguém que fica o tempo todo falando isso? Ele nunca vai para a igreja, meu irmão. Por quê? Porque não tem sabedoria. Ou seja, tem um projeto precioso de Deus na mão, mas na hora de agir, não consegue executar aquilo com sabedoria, então não vai conquistar. Então chegou a hora da gente agir segundo o projeto de Deus. Outra coisa importante que nós vemos nessa história de Noé: não permita que sua família seja dividida. Não permita que a sua família seja dividida. Não aceite a sua família dividida. Em Marcos capítulo 3, versículo 25, Jesus diz o seguinte: se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela não poderá subsistir. Se ela estiver fragmentada, ela não escapa do dilúvio que vem. Se ela estiver dividida, ela não escapa do dilúvio que está por vir. Nós precisamos entender que a união dentro da nossa casa, ela é essencial para nós seguirmos em frente com os planos de Deus. Nós precisamos ter isso em nossa casa. Então, faça o possível, faça o melhor que você puder
e una a sua família. Faça a sua família andar em unidade. Nem tudo é possível, querido, no sentido de que depende só de você. Se depender de você, tenha paz com todos, mas nem tudo depende só de você, é claro. Mas tudo que depende de você, faça acontecer. Lute por esse projeto chamado família. Eu já falei aqui, logo no primeiro domingo, disse que na sua vida, tudo começa na família e tudo vai terminar na família. Quantas histórias que nós já ouvimos de pais com crises com filhos e aí família dividida. Depois de tantos anos, quem é que vai cuidar do pai e da mãe? Os filhos, mesmo que tiveram uma crise. Porque quem cuida de pai e mãe na idade que precisa são os filhos. E mesmo que tiveram crises, tiveram brigas, separações, quem vai cuidar do pai e da mãe são os filhos. Porque tudo começa na família e tudo termina na família. E não pense que isso não vai acontecer com você, porque isso pode acontecer com você. Então, quanto mais nós vivermos em paz nessa terra com a nossa família, será algo precioso. A família de Noé fez o quê? Eles trabalharam juntos, eles estavam juntos antes do dilúvio. Imagina durante o período do dilúvio. Imagina cuidar daqueles animais todos dentro daquela arca. A divisão de tarefas, o que eles tinham que fazer, não foi nada fácil. Então eles precisavam, porque a unidade daquela família era essencial para a sua sobrevivência. Não há sobrevivência em nossas famílias se não houver unidade. Talvez não vamos ter unanimidade, mas a unidade é possível. Nem sempre você vai pensar do mesmo jeito que seu esposo, do que seu filho, do que seu pai, do que sua mãe. Isso não significa que você vai ter unanimidade, então, dentro da sua casa. Isso significa isso. Você não vai ter unanimidade, mas a unidade você pode ter. É possível. Outra lição que nós aprendemos com Noé: não desista da sua família. Foi o que eu falei aqui no início. Não desista da sua família. A arca demorou anos para ser construída. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam de forma muito rápida em nossa casa. Nós somos a geração do já. Quem é que gosta de um fast food tipo McDonald's? Eu gosto. Se quer me convidar para o McDonald's, pode convidar. Pode pagar à vontade, gosto muito. Oi? Girafas não, McDonald's. Por exemplo, self-service, eu gosto de almoçar em self-service. Porque eu não gosto de esperar a comida chegar no prato. Eu gosto de me servir, é mais rápido. Nós somos a geração do... É rápido, eu quero rápido, né? A geração que você já clica aqui, agora você faz até compra. Você já compra banana, batata, cenoura, daqui a pouco já está na porta da sua casa. Nós somos a geração do tudo rápido. E aí quando essa geração vai desenvolvendo sua mentalidade, ela quer que Deus faça exatamente o que ela quer, na hora que ela quer, e de maneira rápida, tem que ser rápido, tem que ser agora. Nós vemos essa geração. Só que não vai acontecer assim, eu posso dizer a você, na realidade da vida. A vida não é assim. A vida não é desse jeito. Você não vai nascer médico, meu querido. Vai ter que fazer a alfabetização, não é mais alfabetização, né? Primeiro ano. Aí você vai ter até o 8º ano, não é isso? Ou 9º ano, não é isso? 9º ano. Depois eu não sei mais como é que é. Já é terceiro, aí vai para o ensino médio. Ensino médio é a mesma coisa do meu tempo ainda. O meu era básico, primeiro ano, segundo ano. Tem muito tempo já. Aí você vai para a faculdade, depois de um tempo você vai passar 4, 5 anos dentro da faculdade. Porque todo mundo pensa que é assim, ó, que vai acontecer. Porque não é assim, a vida não é assim. A realidade da vida é muito diferente. Noé, com sua família, levou anos para construir aquela arca. E você imagina a luta de Noé para manter a sua família unida. Uma depravação moral terrível. O ser humano só pensava em fazer o mal.
E olha que naquela época não tinha internet. Imagina se tivesse. Depravação moral, o homem só pensava em fazer o mal, e Noé queria de tudo proteger a sua casa, e sua casa permaneceu firme com Noé. Noé não desistiu, aquela família não desistiu. Você não pode desistir. O que você está construindo é para a eternidade, é para a vida eterna. Você não tem o direito de desistir. Você tem o dever de seguir em frente. Você pode seguir em frente, Deus é contigo, você sabe disso. Não pare de lutar pela salvação dos seus filhos. Não pare de lutar pela salvação dos seus pais. Não pare de lutar pela salvação da sua esposa, do seu esposo. E você vai ouvir isso repetidamente aqui nesse lugar, porque é isso que nós cremos, é isso que nós desejamos, é isso que nós almejamos, é isso que Deus tem para você. Eu sei que está sendo difícil, lutar não é fácil, lutar é fazer tudo o que estiver ao seu alcance, então faça o que estiver ao seu alcance, faça o que é possível, ore, jejue, clame a Deus, busque orientação, mas não desista, porque Deus tem algo para você especial. A sua casa será uma casa, em nome de Jesus, onde todos servirão ao Senhor, onde todos se prostrarão diante do Senhor. O pastor só está falando uma coisa e aí vai ter que cumprir. É isso que Deus deseja. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem. Esse é o desejo do coração de Deus. Está escrito lá, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Então, a começar por você, por mim, e alcance toda a nossa casa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que Noé fez. Quando a arca estava ali, e aí a terra começou a secar, o dilúvio parou, a terra começou a secar. Quando a porta foi aberta, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Senhor. A primeira coisa que Noé fez, quando saiu de dentro da arca, que ele colocou os pés de novo na terra, ele olhou para tudo aquilo que havia acontecido e levantou um altar ao Senhor. Você quer a salvação da sua família? Levante um altar ao Senhor primeiro dentro do seu coração, porque esse é o terreno mais importante da sua vida. Esse é o primeiro terreno que um altar tem que ser construído. Noé fez exatamente isso. Ele construiu, ele fez um altar, pegou sua família e disse para eles, ali estava dizendo, representando, estou aqui para mostrar a vocês que nós continuamos a servir ao Senhor.